Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Aroma com Terapia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre rigidez cognitiva. Falar sobre rigidez cognitiva em crianças com transtornos do neurodesenvolvimento é bem comum. E saber lidar com esse processo de rigidez cognitiva é um desafio diário. Mas, claro, que a aromaterapia pode trazer aqui um suporte nesse processo de flexibilidade cognitiva emocional. Então, eu sou Camila Castelã, aromaterapeuta infantil e familiar, especialista em transtornos do neurodesenvolvimento infantil e tenho como missão trazer a aromaterapia de forma clara, segura e consciente para você cuidar do seu filho e de toda a sua família. Bom, então, falar de rigidez cognitiva é dizer um pouco que a criança ali com transtornos do neurodesenvolvimento tem um processo de dificuldade de entender a rotina do dia a dia. É dizer que o cérebro dessa criança tem uma certa inabilidade de lidar com coisas novas, com fatos novos. Por exemplo, vestir uma roupa diferente do que ela está acostumada com um novo tecido, comer uma comida diferente, com um sabor diferente, com uma textura diferente e até muitas vezes com a cor diferente do que ela está acostumada, fazer um caminho diferente para a escola, ir a um lugar que ela não está acostumada a ir. Tudo isso pode aumentar o estresse, a agitação e promover uma piora do quadro das crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, lidar com essas questões do dia a dia traz aí um certo jogo de cintura que nós, pais e cuidadores, precisamos ter frente ao processo de rigidez de comportamento das crianças. Então, vamos prestar atenção em algumas coisas que podem acontecer no dia a dia dessa criança que trazem um processo, por exemplo, de dificuldade e muitas vezes elas estão cobradas frente a isso, sem que pensemos muito que esse tipo de cobrança pode ser bem desastrosa ou trazer ainda mais um processo de ansiedade para essa criança. Vamos pensar, uma criança com rigidez cognitiva, que não aceita, por exemplo, alteração no caminho para a escola. Ela chega na escola e ela é cobrada de participar na aula. Imagine ter que prestar atenção, ouvindo o que a professora está dizendo, lendo o que está escrito na lousa, escrevendo ao mesmo tempo e ainda refletir o que está sendo falado e formular uma resposta quando é perguntado ou questionado sobre alguma coisa. Pois é, pode ser um lugar onde essa criança se sinta extremamente ansiosa e que acabe aí desencadeando processos como aumento do estresse, aumento da ansiedade, maior agitação, hiperatividade, fuga da aula, o que é bem comum nas nossas crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Então, precisamos entender que as crianças que têm uma maior rigidez cognitiva têm dificuldade em criar relacionamentos ou ter relacionamentos porque ela não aceita o ponto de vista do outro. Ela não entende como o outro pode pensar de uma maneira diferente dela, sem, chegando ali no mesmo resultado, por exemplo. Então, muitas vezes, ela tem essa dificuldade, de relacionamento de pares, de ter um amigo que é chamado de melhor amigo. Ela tem uma dificuldade de relacionamento ou de trabalhos em grupos, porque ela não sabe lidar com a opinião alheia. Ela pode apresentar também uma dificuldade, em realização das tarefas do dia a dia que estejam fora de uma rotina já pré-estabelecida para essas crianças. E é bem comum que crianças com rigidez cognitiva apresentem ali pensamentos repetitivos. Por quê? Porque eu penso sempre da mesma forma, sempre igual. E esses pensamentos repetitivos podem gerar aí um aumento expressivo na ansiedade, levando a um quadro do transtorno da ansiedade generalizada, o que aumenta em muito as chances dessa criança ter, por exemplo, uma depressão ou problemas relacionados com o sono, que também é bem comum. E Camila,
Como eu resolvo isso na minha criança? Claro, as terapias cognitivo-comportamentais são incríveis. A criança entender, né, que ela pode sim escutar o outro, ver um ponto de vista diferente, aceitar que nem sempre as pessoas pensam igual, mas que a gente pode chegar em um mesmo resultado com pensamentos diferentes. Conversar com a criança, sempre expor o seu ponto de vista e perguntar o que ela está pensando ou o que ela está sentindo. Ter uma rotina pré-estabelecida, mas que não seja uma rotina dura, mostrando ali que mesmo tendo uma rotina, a gente pode ser flexível com relação a lugares, com relação a horários, com relação a prazos, mostrando para essa criança que sim, é possível fazer pequenas alterações no dia a dia, trazendo aí uma melhoria no processo de cognição ou de flexibilidade no dia a dia. E claro, usar óleos essenciais atrelados a essa rotina podem sim trazer uma melhora significativa para esse processo de flexibilidade cognitivo-comportamental, que é o que nós, mães de crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, procuramos no dia a dia. Então, usar óleos essenciais, como por exemplo, o óleo essencial de cipreste, que trabalha o movimento, a liberdade de padrões estagnados, entender que eu não preciso seguir sempre o mesmo padrão para poder fazer as coisas, trabalhar, então, a liberdade de pensamentos, poder pensar de uma forma clara, de uma forma organizada e trazer uma maior flexibilidade para o dia a dia. O cipreste é um óleo muito bom para trabalhar isso. Ele é rico em componentes químicos, como por exemplo, o pineno e o delta-3-careno. Eu já trouxe aqui alguns vídeos no canal falando sobre esses componentes químicos, mas vale repetir. O pineno, por sua vez, atua sobre a modulação de um neurotransmissor chamado GABA, que diminui aí a excitabilidade do sistema nervoso central, deixando essa criança menos ansiosa frente às situações, trazendo aí uma melhor possibilidade de escuta e de entendimento de novas ideias, certo? Trazendo aí movimento para esse dia. O delta-3-careno, ele é bem relacionado aí com a baixa do cortisol e a regulação da ansiedade, do estresse. Só lembrando que em grandes quantidades, o pineno também pode ser hiperestimulante do sistema nervoso central e aumentar a ansiedade. Então, por isso, precisamos utilizar o óleo de cipreste aí com cautela, numa diluição adequada para a idade da criança e muitas vezes associado a um outro óleo essencial para que o pineno traga aí esse processo de regulação sem hiperexcitar o sistema nervoso. Além do óleo essencial de cipreste, um óleo que é bem importante que pode ser utilizado para este processo de flexibilidade cognitivo-comportamental é o óleo essencial de capim-limão. Então, o óleo de capim-limão rico em citral e também atua sobre os receptores GABA, trazendo aí uma diminuição da excitabilidade neural, melhorando a ansiedade, diminuindo o estresse, regulando o sono, modulando o humor e trabalhando o acolhimento. Então, o aroma que ele tem, um doce cítrico, trabalha esse acolhimento em ambientes onde a criança muitas vezes pode se sentir um pouco deslocada. Então, trabalhar o capim-limão no ambiente escolar, por exemplo, entendendo, fazendo com que a criança entenda que esse ambiente pode ser um ambiente de acolhimento, de entendimento, de movimento, de amor, é importante. Claro que o capim-limão também trabalha a família e o acolhimento familiar. Então, trabalhar esse acolhimento da criança no âmbito familiar, trazendo uma segurança para que ela exponha a sua ideia, também é bem importante para as crianças trabalharem o processo de flexibilidade cognitivo-comportamental. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar o vídeo com outras mães ou pessoas que você sabe que precisam dessa informação, de se inscrever no canal, ativar as notificações para ser lembrada dos novos vídeos que eu posto no canal semanalmente. Então, um grande beijo, a gente se vê em breve em um novo vídeo aqui no canal.